rapaziada, aqui quem fala é a Emanuele, bem-vindos ao Portal Z. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma notícia que eu considero muito triste. E é o seguinte, a notícia é basicamente que o Hospital AC Camargo, ele não vai estar mais atendendo pacientes provenientes do SUS. E pra quem não sabe, o Hospital AC Camargo, ele basicamente atendia de forma híbrida os seus pacientes. Então, cerca de, metade dos seus pacientes eram da área privada, que eram os pacientes provenientes de convênio, que pagavam as suas consultas na hora, e internação e tudo o resto. E a outra metade eram os pacientes provenientes do SUS, porque eles tinham uma parceria com o governo de São Paulo, e essa parceria ela foi anunciada ontem, se não me engano, que ela não vai ser renovada, basicamente porque com a crise, com os aumentos de custo, tanto para manter profissionais, foram, por exemplo, o aumento do piso salarial dos enfermeiros, não tô dizendo que o aumento do piso salarial dos enfermeiros foi injusto, não, tá, gente? Foi muito bem merecido, porque a gente sabe muito bem que os enfermeiros, eles são categoria muito importante no hospital, eles são muito importantes para a saúde, mas assim, juntando tudo isso com o aumento no custo de remédios, com o aumento de basicamente tudo, para a subsistência do hospital, a saúde fica mais cara com tudo isso. Não só com os profissionais, mas também com os materiais que são necessários, certo? E aí que tá. Foi pedido um aumento para o governo de São Paulo, o governo de São Paulo negou isso e o AC Camargo basicamente disse que ele não vai estar renovando o contrato, porque renovar o contrato com o valor abaixo do que eles pediram, basicamente vai estar impedindo que a instituição ela continue existindo, assim. E a gente também tem que levar em consideração que a instituição ela também tem os seus próprios projetos, como, por exemplo, o AC Camargo disse que tem o projeto de expandir para o interior e também capacitar mais profissionais para o atendimento do câncer, para ter esse atendimento de altíssima qualidade em outros locais, para que outras pessoas também tenham acesso a isso, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem câncer que tem condição de vir para São Paulo. Inclusive, não sei se mencionei antes, mas o AC Camargo, ele é referência no tratamento do câncer, tanto em São Paulo quanto no Brasil. E, assim, pra mim, o fato do governo de São Paulo não estar renovando, não ter aceitado o aumento e ter se negado a ter esse aumento, é basicamente um crime contra os pacientes do SUS, porque eles não vão ter acesso a esse atendimento. E eu posso dizer por experiência própria que esse atendimento, ele basicamente salva vidas, porque a minha mãe, ela é sim paciente do AC Camargo. A minha mãe, ela é uma paciente que ela tem câncer neuroendócrino. Ela tá passando pelo AC Camargo já faz um tempo. Mas até ela chegar no AC Camargo, a gente passou por diagnóstico errado, a gente passou por muitos tratamentos que não deram certo, muitos remédios. E assim, eu só vi a saúde da minha mãe se deteriorando com o passar dos anos. E assim, que ela foi diagnosticada corretamente como câncer, que é câncer neuroendócrino, que é um câncer no estômago, e é um câncer raro e de crescimento e desenvolvimento lento, não é que nem um carcinoide. Tem mais ou menos uns 4, 5 anos, sabe? Se não mais, se eu não tô enganada, mas é mais ou menos essa média que tem de tempo que foi descoberto, porque antes disso, a minha mãe, ela passou anos diagnosticada como hipoglicemia, e aí é o seguinte, se a doença ela é diagnosticada errado, obviamente o tratamento também é completamente errado para aquela doença, faz com que a doença progrida. Então, assim, pessoal, uma bagunça total e absoluta. Eu acho que faltou competência do Estado, faltou o Estado conseguir analisar o quanto ele ia estar perdendo por não estar renovando esse contrato, porque, gente, a minha mãe, por exemplo, ela foi atendida por uma comissão de especialistas, que foi basicamente assim, era uma equipe de médicos de várias áreas diferentes para atender ela, era uma equipe de médicos dos paliativos, que basicamente os médicos dos paliativos são remédios para dor que a minha mãe toma muitos, e então eles são remédios fortes, e esses tem os médicos dos paliativos, tem o médico específico do oncológico, que é pro câncer dela. Então, assim, tem os médicos específicos para cada coisinha, assim, para as queixas e afins que a doença dela acaba acarretando também. E aí, ao invés dela passar por cada um desses médicos e cada um desses médicos dá um diagnóstico específico e um tratamento específico que muitas vezes não conversam, todos esses médicos atendem ela, examinam ela
E depois eles debatem sobre o tema e eles decidem o tratamento. Então ela acaba tendo um tratamento unificado que funciona para basicamente, tipo, tudo. Faz sentido? E ter esse tipo de tratamento fez com que a doença da minha mãe, ela regredisse, porque os pólipos de câncer dela, eles regrediram de tamanho. Isso porque o câncer da minha mãe nem é um grau tão alto. O câncer da minha mãe, ele é grau 1. Então, assim, e a minha mãe, ela tá sendo muito bem acompanhada desde que entrou no hospital. E o que eu fico pensando é que eu tenho certeza absoluta de que se ela não tivesse sido atendida pelo AC Camargo, que se ela não tivesse entrado no AC Camargo, a saúde dela hoje estaria muito pior. A saúde dela hoje estaria muito deteriorada, porque ela não estaria tendo esse atendimento. Então, saber que o pessoal que é proveniente do SUS não vai ter acesso a isso é realmente, assim, tipo, devastador. Para mim, isso realmente é basicamente um crime contra os pacientes do SUS. Porque, pessoal, pensa comigo, a rapaziada que é do SUS, eles não têm como ir lá e pagar um convênio para ser atendido por particular, porque convênios são caros, ainda mais quando você vai contratar um convênio e o convênio ele tem ciência de que você tem alguma doença grave. Isso faz com que o valor do convênio suba. Então, assim, eles não têm condições de ter esse tratamento se não for pelo SUS, se não for por essa parceria com o Estado de São Paulo. E esse tratamento ele é muito importante. E outra coisa, o AC Camargo, ele basicamente disse que os pacientes que estão lá, eles estão tentando fazer essa transição da forma menos danosa possível para os pacientes. Inclusive, não é culpa da instituição que eles não estão mais atendendo o pessoal proveniente do SUS. Eles precisam que o valor que é pago para eles seja aumentado, que eles tenham esse aumento e o governo não está proporcionando. Eles basicamente disseram que os pacientes deles que estão sendo atendidos agora, provenientes do SUS, eles basicamente não estão pegando casos novos, pelo que eles disseram, porque eles estão só sobre acompanhamento. Então é o seguinte, basicamente eles descobriram câncer, trataram o câncer daquele paciente proveniente do SUS, e agora que o câncer não está mais naquele local específico, ele foi curado do câncer, ele está sendo somente acompanhado. E por que é importante que os pacientes do SUS eles sejam acompanhados? Não só os pacientes do SUS, mas os pacientes que tiveram ou têm câncer sejam acompanhados. Porque o câncer, mesmo que você tenha tratado e que ele esteja sido curado, ele precisa, basicamente, tipo, que você tenha esse acompanhamento, porque ele pode dar metástase. E o que acontece, a metástase basicamente é quando o câncer ele ressurge em outro lugar. Então é muito importante que esse acompanhamento ele continue sendo feito. Então quando você fala que ele está somente sobre acompanhamento oncológico, não diminui assim, tipo, a importância daquele paciente ou a importância do tratamento dele. Faz sentido? Tipo, ele precisa daquilo ainda, ele vai precisar pro resto da vida dele daquele tratamento. E é sim obrigação do Estado garantir isso, porque tá na nossa Constituição de 1988, o Estado ele garante saúde integral para os seus cidadãos e continuar com esse convênio com o AC Camargo é garantir essa saúde integral, por mais que eles falem que os pacientes eles vão ser transferidos para outros hospitais. Como eu disse antes, a minha mãe ela passou por muitos médicos e por muitos hospitais. E o único hospital, o único tratamento que fez com que a doença dela regredisse foi o AC Camargo. Então, assim, pra mim, isso realmente, tipo, é devastador. Mas é aquilo, esse canal, ele não é um monólogo. E aí vocês me digam o que vocês acham disso. Porque eu realmente tô abismada com a situação. E é isso, é a mesma ladainha de sempre agora no final do vídeo, que é curte, comenta, compartilha, dá aquela forcinha que você sabe que o canal é novo e eu tenho certeza que você conhece alguém que sabe da importância da saúde e que sabe a importância que a saúde tem. Como as pessoas dizem que o principal é saúde, que tendo saúde você já tem tudo, que vai ficar muito indignado com essa notícia. Então manda pra essa pessoa e é isso aí. Beijinhos e até o próximo vídeo.